Jesus, o grande médico. Baseados num texto como o de Mateus 8, versículo 2, quando diz: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, se curvou diante dele, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Glória a Deus por isso. Jesus fez milagres prodigiosos. Ele operou coisas maravilhosas. E eu quero dizer para os irmãos que, mesmo diante das doenças e enfermidades mais temíveis, porque na ocasião a lepra era uma dessas doenças muito temidas. Se o indivíduo se encontrasse leproso, ele era expulso da cidade, ele não podia conviver com as pessoas por questões até mesmo religiosas. E hoje a gente até encontra, dentro do mesmo padrão que era a lepra antiga, a gente encontra tratamento, mas naquela época não havia. E diante de doenças temíveis, hoje para nós, não por questões religiosas, mas várias enfermidades e várias doenças que parecem que vão dar um fim na nossa vida, que vão fazer extinguir os nossos sonhos, a nossa caminhada para um futuro, um bom relacionamento com família, com a vida profissional, diante de doenças temíveis. Eu quero dizer para todos vocês hoje que Jesus Cristo continua sendo a fonte de cura para qualquer uma dessas enfermidades ou doenças. Entendam que o que o Senhor fez no passado é possível acontecer ainda hoje através da fé nele. Jesus, o grande médico. Aliás, o livro de Hebreus diz, no capítulo 13, Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Nós cremos nesta palavra, nós confiamos nisto. E o que mais precisamos entender, ouça, conforme aquele leproso perguntou: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele tinha uma certa dúvida do que era a vontade de Deus, não do poder de Deus, senão ele não se aproximaria de Jesus. Diante daquela pergunta, a gente precisa entender uma coisa. Ouça, é vontade de Deus, sim, que você tenha uma vida saudável. O que não podemos aceitar, em hipótese alguma, é um conformismo, ter o nosso coração confortado por certas ideias, como por exemplo, não, se eu vivo enfermo ou doente é porque eu estou merecendo, Deus me castigou. Não, Deus não usa de enfermidades e doenças para castigar alguém, não. O que nós não podemos ter em mente é que a doença que eu carrego, que eu levo como um sofrimento, bispo, cientificamente falando, é algo que eu herdei. Então eu não posso fugir. A gente tem a tendência de se conformar muito facilmente com isso. Há doenças que vão passando de geração em geração? Porque a genética é igual do pai e do filho, ou pelo menos muito similar. Eu não posso ficar pensando que por conta de uma barreira genética, por conta de uma limitação científica, na minha vida não tem jeito, não quero nem a oração, porque papai sofreu com isso, vovô já morreu daquilo, então quem sou eu para reclamar da vida? Amados, veja bem, eu volto a dizer, é vontade de Deus que você tenha uma vida saudável. Ponto. Então nós precisamos ir em busca dessas respostas. Como experimentar a cura divina? Já que a gente pega a Bíblia e vê vários exemplos de curas, não só com Jesus, mas com os seus discípulos também. A pergunta de hoje é justamente essa: como é que eu posso experimentar essa cura que venha da parte de Deus?
E hoje vamos falar especificamente desse imediato de Deus, desse piscar de olhos, quando por um milagre a cura acontece. Nas outras mensagens para frente vamos tocar em outros assuntos. Por exemplo, Deus pode abrir uma porta para que você seja tratado por um médico e isso constituir cura para você. Óbvio. Mas hoje eu quero falar especificamente disso, como experimentar essa cura do toque e que imediatamente algo se refaz na nossa vida. A cura divina, ela é proveniente, e sempre vai ser assim, proveniente de uma ação de Deus. É graça dele, é misericórdia dele, é o agir dele, é a mão de Deus tocando a nossa vida. E isso sempre acontece, pelo menos pelos relatos bíblicos, através de um ato de fé. Estou lhe oferecendo aqui hoje o conhecimento, as respostas para essas questões. Como é que eu experimento a cura divina? Primeiro, Deus tem que agir, mas geralmente, pela história bíblica, a gente percebe que Deus age através de um ato de fé por parte daquele que será curado. Essa fé não necessariamente está ligada a um patuá, a alguma coisa palpável. Se o bispo abençoar a água e eu tomar dessa água. Não, na verdade, se é fé, é no invisível. A fé é assim. Você não está vendo o bem que espera, mas você tem aquela convicção pela fé que o bem vai acontecer. Não se engane indo atrás de situações em que você tenha que encostar, que pegar, ou tocar no manto sagrado e etc., achando que isso vai produzir cura. Volto a dizer, cura divina é uma ação de Deus através de um ato de fé da tua parte. Quando temos um ato de fé, Deus age confirmando todo tipo de milagre que a gente sempre vê na Bíblia. Quando a gente tem um ato de fé, Deus age manifestando tudo aquilo que já fez no passado. E, aliás, a Bíblia diz que outras coisas maiores seriam feitas. E conforme conta a Bíblia, a gente tem vários exemplos de curas. Nós temos vários episódios em que pessoas receberam cura da parte de Deus, mas em especial nas histórias sobre Jesus, nós temos as mais fenomenais, as mais extraordinárias. Eu vou lhe mostrar algumas para que você tenha esse conhecimento de como Jesus operou tantos e tantos milagres. Toda a Bíblia fala de cura, mas em Jesus nós encontramos os maiores exemplos. Há um que está escrito em Marcos 5, muito conhecido, muito anunciado, muita gente prega e anuncia a mensagem em cima desse acontecimento. Marcos capítulo 5, que diz assim no versículo 25 diante: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, 26, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido, tendo gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Versículo 27 diz: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia para si mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aqui está o detalhe do ato de fé. Aquela mulher teve um pensamento, uma ideia. Ela disse: se eu chegar perto e tocar na roupa dele, algo vai acontecer. Versículo 29, logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, do seu sofrimento. Aleluia! O ato de fé, a atitude de fé daquela mulher, de acordo com um poder de Deus, de acordo com a virtude e o poder que fluía de Jesus,
curou aquela mulher de uma enfermidade que ela estava padecendo já há 12 anos. Então, com Jesus, não há limites nem de distância para a cura acontecer. Porque a gente está vendo aqui um caso em que a mulher se aproximou, tocou nas vestes de Jesus. Aí a nossa mente pensa, se eu pudesse tocar nas vestes de Jesus, bispo, que seja o teu paletó aí, bispo. E se nós mantivermos uma certa distância? E se não tivéssemos esse encontro aqui hoje? E se eu não pudesse hoje aqui orar por você, orarmos juntos, impor as mãos? E se a pessoa que está doente está longe? Você vai pensar que há uma barreira, porque Jesus não está perto, o pastor não está perto, quem veio fazer a oração não estava perto, orou pelo telefone. Você vai pensar que há uma limitação, porque com Jesus não há limite de distância para a cura acontecer. Olha o que diz Mateus 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. O centurião, ele tomava conta, né, de 100 soldados romanos, uma centúria, né, por isso que ele era o centurião. O romano, principalmente um oficial, era mais do que nunca um gentio. E você sabe que judeu não entrava em casa de gentio. E esse centurião, naturalmente, sabia desse costume. Então ele disse: não, Senhor, eu sei que o Senhor não pode entrar na minha casa. Jesus entraria tranquilamente, porque Jesus estava rompendo todas aquelas barreiras religiosas. Mas mesmo assim, dentro da compreensão que o centurião tinha, ele sabia da cultura, ele disse: eu não sou digno que entres em minha casa. É só por esse fato. Mas ele sabia que quando ele dava uma ordem para um dos seus 100 soldados, ele sabia que quando ele mandava se executar alguma coisa, o soldado ia lá e executava aquela ordem e a coisa era feita. Ele mandava uma palavra, ele enviava um recado, ele dava uma ordem e aquilo era feito. Ele, pensando nisso, ele disse: mas manda com uma palavra, Senhor, e o meu rapaz, o meu servo, o meu empregado será curado. Aqui está o ato de fé do centurião romano. Ele imaginou como poderia ser: Senhor, não entre na minha casa, a coisa vai pegar para o Senhor é judeu, não precisa ir lá, eu nem sou digno disso. Mas faz uma coisa, dê uma ordem. E aí o versículo 13, então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. Olha que tremendo. E naquela mesma hora, o servo foi curado. A história aqui está sendo contada depois, né? Mas Mateus está pegando um relato das pessoas que souberam disso. Jesus estava lá em Cafarnaum, ele disse para o centurião voltar para casa, e não é que naquela mesma hora, quem estava lá na casa viu o indivíduo ser curado. Aí vem depois o relato bíblico. Então, em Jesus nós encontramos os maiores exemplos de cura. Com Jesus não há limite de distância para a cura divina. Em Jesus, a palavra profética se cumpriu cabalmente. Mateus 8, 16 e 17 diz: curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. 800 anos antes de Cristo, um profeta havia dito: ele vai tomar as nossas enfermidades, ele vai levar os nossos pecados, e ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O relato de Mateus é que Jesus, ou em Jesus, estavam se cumprindo aquelas palavras proféticas. Amados, Jesus curou cegos, Jesus curou surdos, mudos, ele curou paralíticos, ele curou lunáticos, ele curou possessos, doentes de toda sorte. Jesus curou individualmente, Jesus curou em grupo,
Ele curou nas multidões, a gente viu aqui, ele curou à distância, ele ressuscitou gente que havia morrido, não só uma vez, mas 3 vezes. E a Bíblia diz que todos estes sinais, todos esses acontecimentos, todos esses milagres, todas essas curas iriam acompanhar aqueles que acreditassem. Eu creio. Esses milagres, estes sinais, essas curas, esses acontecimentos vão vir atrás de nós. Marcos 16:17 diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. E aí no final ele diz: se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Você tem que ter a ousadia de até mesmo orar por alguém da sua família, impor as mãos e dizer: em nome de Jesus, seja curado, receba a cura, porque esse poder está aqui, acompanhando a vida dos que creem. Mas bispo, eu tenho medo de orar por alguém e dizer, seja curado, depois o milagre não acontecer. Vem cá, você é dono do milagre? Você é que tem a resposta? Ou é você que tem a oração e o clamor? Você tem o clamor, você tem a solicitação. Se não for da vontade de Deus no momento... Porque veja bem, às vezes a gente pensa que Deus não tem aquela vontade de curar. O indivíduo lá leproso diz: Senhor, se for da tua vontade, pode me purificar. Às vezes a gente pensa que não é vontade de Deus porque não aconteceu na hora, mas tudo está encadeado, sabe, num plano maior. A gente tem um caso de Lázaro que estava doente, mandaram chamar Jesus. Jesus disse: não, eu não vou agora, mas o negócio está feio lá, ele pode morrer, deixa. Se morrer, é para a glória de Deus. E o indivíduo morreu. Então Jesus chega, ele estava sepultado já há 4 dias. Jesus manda ele sair do túmulo, ele sai vivo. E sabe, já estava com o corpo todo cheirando mal. Então, na verdade, tudo está encadeado, tudo coopera para o nosso bem maior. Então não fique com esse medinho de dizer assim: não, eu não vou orar para que a pessoa seja curada, porque vai que ela não é curada. Como é que vai ficar a minha cara? Você é o dono do milagre? Não. Você é o dono de todas as respostas? Você que vai fazer o milagre? Ou você vai orar com aquela oração forte, em nome de Jesus? Não é nem a questão da impostação de voz ou do jeito que você faça, mas é a crença. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Então, quando você faz isso pela fé e a pessoa tem uma ação de fé em relação ao agir de Deus, o milagre acontece. Mas você não pode ter esse receio: eu não vou sair por aí orando pelas pessoas. Tomara Deus use você para que muitas e muitas vidas sejam curadas. Os discípulos, eles experimentaram isto. Porque a gente pega as histórias de Jesus, a gente vê que ele foi curando e a gente compreende que Jesus era Deus ali com os homens. Logo, de novo, a gente pensa: mas Deus aqui nesse mundo poderia fazer qualquer coisa. Mas ele estava deixando exemplo. Olha o que aconteceu com Pedro em Atos 9, versículo 32 ao 34. Né? Atos capítulo 9, versículo 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos, aos irmãos, né, aos crentes que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Versículo 34. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Hoje eu quero enfatizar isso. Este imediatamente de Deus pode acontecer na nossa vida, sim. Coisa maravilhosa é conhecer esse poder de Jesus Cristo. É tremendo saber que Ele cura. Quando somos tocados por Jesus, o grande médico, o milagre acontece.
Então, amado, receba cura e restauração de sua saúde em nome de Jesus. Olha, uma curiosidade aqui, para nós irmos para o finalzinho da mensagem. Sabe que no livro de Gênesis diz que Deus criou o homem, né? E depois na sequência diz assim, Deus formou, Deus criou, Deus formou. A gente às vezes até coloca aspas na palavra, mas a gente diz assim, Deus fabricou, Deus foi o fabricante. Portanto, nós temos que recorrer ao seu poder de criação, ao seu poder que nos formou, ao poder do fabricante, porque ele fabricou cada parte do nosso corpo. Ele fez cada parte da nossa vida, que é algo muito complexo. Aliás, quando formos nas próximas semanas falarmos dessas questões do que Deus permite que a medicina faça, é espetacular ver alguém, às vezes, abrir um corpo inteiro, vai lá o médico, tira, põe, costura, faz. A ciência é espetacular. Porque até o homem reconhecer tudo isso, cada curva, cada entranha, cada movimento que o corpo faz, isso tem que vir não apenas com conhecimento, tem que ter, inclusive, uma revelação de Deus. O salmista Davi, quando ele escreveu a composição dele, o Salmo 139, ele estava falando disso, do que ele percebia, do que ele via naquele momento. Imagina, não tinha uma medicina avançada, mas do que ele também recebeu de revelação. Ele sabia que nós precisaríamos recorrer ao Criador, ao fabricante, aquele que nos formou para termos uma estrutura saudável. Olha o que Davi diz no Salmo 139. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe disso muito bem. Os meus ossos, diz o versículo 15, não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido. Entretecer é ser moldado ou costurado, né? Entretecido como nas profundezas da terra. Ele estava dizendo, Senhor, a minha vida foi formada como a de Adão, que o Senhor formou do barro. Eu sei que eu nasci dentro da barriga de mamãe, mas foi o Senhor que me fez. O versículo 16 diz assim, os teus olhos me viram a uma substância ainda informe. Opa! Davi estava tendo ideia de como é que era a formação de alguém. Ainda sem forma, ele teve então revelação de Deus. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E não é que no teu livro, aleluia, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. O que Davi escreveu como música, baseado no que ele tinha de sabedoria e de ciência para a época, e baseado numa revelação, mostra para a gente que quem fez a nossa vida foi Deus. Portanto, só Ele sabe refazer. Ele costurou, Ele entreteceu, Ele teceu, Ele juntou. Sabe os vasos sanguíneos que nós temos? São quilômetros de vasos sanguíneos. Se você pudesse colocar um atrás do outro, são quilômetros de vasos sanguíneos. Sabe o que tem no nosso sistema nervoso, para você sentir, ter as sensações, sabe esses, como chama as terminações nervosas, né? Não, a sinapse é o que a gente... Não. O quê? Os nervos, né? Me fugiu a palavra. Os nervos e tudo que a gente tem dentro do corpo, se você colocar tudo em linha reta, se os vasos sanguíneos dão quilômetros de vasos sanguíneos, os nervos dão milhares de quilômetros. Você espeta o dedo aqui,
vem a mensagem para o cérebro e depois volta e você sente a dor aqui, mas numa fração de segundos. Os teus olhos, a tua córnea, tem milhares de células sensíveis à luz, por isso que você vê as coisas. Quem fabricou tudo isso consegue refabricar. Quando há um defeito, quando há uma perda, quando há uma deficiência. Quem criou o nosso corpo foi Deus, portanto, só Ele sabe como ninguém reconstruir. Por isso que é possível acontecer o tal do imediatamente. Imediatamente. Deus refaz, Deus reconstrói, Deus restaura. Quando a gente vai fazer um novo exame, a pessoa diz, o médico diz, olha, só pode ter tido um engano, porque você estava cheio você estava lascado, hein? Estava lascado. Mas agora não sei o que houve. Bom. Né? A irmã Maria Teresa deu aqui um testemunho alguns dias atrás. Estava esperando cirurgia na coluna, tinha fissuras. Acabou que por questões do plano não foi fazer cirurgia, manteve um colete. Depois de 8, 9 meses, estava tudo calcificado. Foram tirar os exames, a coluna estava alinhada, inclusive. Aleluia! Calcificada, alinhada e sem passar pela cirurgia. Então, hoje eu quero que vocês pensem nisso. Existe esse imediatamente, porque Deus pode refazer. Eu termino dizendo uma coisa. Entenda que este conhecimento bíblico que você está adquirindo, ele é suficiente para você ter, a partir de agora, um ato de fé e receber a cura divina. Estou lhe passando a palavra, estou lhe passando a mensagem, isso é suficiente. Você não precisa de mais nenhum elemento. Isso é suficiente para você ter um ato de fé e receber a cura. Aliás, a própria palavra, ela vai constituindo saúde e cura para nós. Tem um texto de Provérbios, no capítulo 4, que são os provérbios de Salomão, mas que especificamente nesse capítulo 4 ele diz assim: olha, eu ouvia do meu pai, o pai dele era o Davi, né? E meu pai dizia: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Palavra, ensinamento. E aí o versículo 22 diz: porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Então, o conhecimento bíblico que você vai adquirindo é suficiente. É suficiente. Não corra atrás de nenhuma outra cerimônia escusa, escura, cheia de enigmas. Não corra atrás de patuais. Você não precisa da água benta, do óleo para ungir. Você precisa da palavra e crer nisso. A palavra de Deus, os exemplos de Jesus, a fé posta em ação podem transformar qualquer situação e a cura se tornar real. Mas bispo, para terminar a mensagem, eu já ouvi dizer, bispo, que o pecado e a decadência do homem, desde o jardim do Éden, é o motivo principal do porquê ficamos muitas vezes enfermos e suscetíveis a doenças. É verdade. É claro que é verdade. Desde que Adão desobedeceu à ordem de Deus, ele ficou debilitado, ele ficou enfraquecido. E isso passou para nós. É verdade que lá, desde o jardim do Éden, o pecado trouxe decadência. É o motivo principal, porque ficamos muitas vezes enfermos e suscetíveis a doenças. Vírus, bactérias nos pegam e a gente cai. Mas, ouça, ainda que o pecado tenha nos debilitado, ainda que o pecado tenha enfraquecido os nossos corpos, em Jesus
Nós temos a esperança de cura. O que acontece é que em Jesus, Deus nos recupera imediatamente. Em Jesus, Deus nos traz de volta num piscar de olhos para aquela condição principal de um Adão lá no Jardim do Éden antes do pecado. Por isso que às vezes um câncer pode ser eliminado de uma hora para outra, sem a intervenção medicinal, sem um elixir feito por uma índia velha. Tem gente que confia no chazinho da arranca-pedra da índia velha. Por que em Jesus nós temos a esperança de cura, mesmo com essa condição de um corpo debilitado e enfraquecido pelo pecado de Adão e que passou para toda a humanidade? Por que em Jesus nós temos essa esperança de cura? Eu termino com Pedro 2,24. Aqui está a grande resposta para a nossa vida. Pedro disse assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então Jesus levou o principal motivo de degradação. Ele levou os pecados para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Esse imediatamente de Deus acontece por conta disso aqui. Ele levou o pecado e as chagas dele já nos sararam. Então, em o nome de Jesus, o grande médico, receba cura em seu corpo. Diga amém, amém e amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia, aleluia.